Calorosas saudações, e a relação entre André Ventura e Luís Montenegro quase que parece uma novela brasileira. Eu só não digo que parece mesmo porque o Ventura quer controlar a imigração. Ora, a melhor parte de estar num vídeo do YouTube é que, estando no Brasil, em Portugal ou em qualquer parte do mundo, vocês conseguem colocar like neste vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores. Portanto, metam like, subscrevam e partilhem nas vossas redes sociais e têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, e se usarem o código durante o mês de setembro, habilitam-se a ganhar 200 euros em compras na Prozis. Eu vou anunciar o resultado no meu Instagram, sigam-me lá que a minha conta de Instagram é nova, que a antiga foi abaixo, portanto já sabem. Ora, o que é que vamos fazer aqui? André Ventura hoje teceu comentários relativamente às negociações do Orçamento do Estado, relativamente a Luís Montenegro, e sente-se traído. E vamos perceber o porquê, vamos ouvir Ventura e depois vamos ver o que é que Luís Montenegro tem a dizer. Que é que se sente traído exatamente? Olha, não podendo partilhar dados que não posso partilhar, mas podendo dizer algumas coisas, posso lhe dizer isto. Desde o momento inicial, o Governo soube exatamente quais eram as nossas prioridades. Muito antes, suspeito eu, de qualquer outro partido, de quaisquer outros partidos, o Governo sabia quais eram as nossas prioridades e eu tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro que estávamos realmente empenhados nestas negociações, que não estávamos a fazer bluff ou a querer, na verdade, provocar uma crise política fingindo que negociávamos, não. E transmitimos o que era importante, verdadeiramente. O tempo passou e não houve nenhum retorno sobre as medidas estruturantes fundamentais que eram para nós importantes. E suspeitámos que, por isso mesmo, o Governo estava a aguardar-se, o que era estranho para estes próximos dias. Uma vez que o orçamento tem que ser entregue no final do mês, início do próximo, seria estranho dois partidos, um partido que não tem a maioria e que precisa de construí-la, não dar nenhum seguimento ou vazão a outro partido do qual precisa para formar uma maioria. Mas, bom, a vida é o que é, há estilos diferentes de governar, etc. Quando houve a questão do referendo à imigração, o Governo tomou uma atitude curiosa. O Sr. Primeiro-Ministro nunca teve a decência sequer de responder àquele que era o líder do outro partido e que o interpelou diretamente e mandou a resposta ser dada por outros interlocutores. Isso, enfim, é o que é, mas mostra mais de quem o faz do que a quem se dirige. Antes de continuarmos, o Ventura diz aqui várias coisas e parece-me que no decorrer dos acontecimentos estão a acontecer coisas que estão a permitir uma viragem no jogo. Passo a explicar. O Chega nos últimos meses tinha vindo a decrescer, até a nível eleitoral, nas sondagens e etc. Por vários motivos. Um deles era o facto de Luís Montenegro ainda não ter tido tempo de executar o seu programa político, estava lá há 2, 3 meses, portanto, pouco tempo era, não é? Portanto, a análise para se fazer, ou críticas, ou elogios, seja de um lado ou do outro, era insuficiente porque não havia matéria para fazer, quer de um lado elogioso, quer de um lado crítico. E porque tinha perdido também bandeiras a nível da narrativa, quer do ponto de vista económico, quer também do ponto de vista da imigração, que foram tópicos pelo qual o Luís Montenegro inicialmente tinha dito que iria tomar conta ou que iria fazer algumas alterações. O tempo está a passar e o André Ventura agora sente-se mais confortável a nível eleitoral. Porquê? Arranjou um tópico de narrativa mediática como o referendo à imigração, que é talvez o tópico mais importante para Portugal neste momento, que permite que o Chega esteja de volta ao centro do debate político, nomeadamente quando o André Ventura conecta o tópico da imigração à aprovação do orçamento, que é o documento mais importante para a continuidade da governação em Portugal por parte de um partido político. Portanto, ele aí consegue essa vantagem. E por outro motivo, que é o facto de o Governo, neste momento, já estar a começar a ter algumas peripécias. Foi a situação da TAP, que mediaticamente não ajuda, apesar da notícia já ser sabida quase há um ano. Foi a situação dos hospitais, que não está todo resolvida, e está uma situação bastante problemática, e, portanto, o Chega, enquanto índole de partido de protesto, aproveita-se disso, e de um ponto de vista estratégico e bem, para criar mais ênfase na sua narrativa política. O Ventura, apercebendo-se disso, e vendo também que, por menor importante, Luís Montenegro está a procurar negociar com o Partido Socialista, aproveita-se para fazer a narrativa de que, estão a ver, o Bloco Central são todos iguais, PS e PSD. E a verdade é que o Ventura, eu não sei como é que vai ficar a aprovação do Orçamento do Estado, não consigo prever o futuro, isto ainda não é o programa da Maia, fazemos alguma previsão política, mas não o adivinhamos, não é? Mas eu não sei qual vai ser o resultado da aprovação ou não, ou das negociações do Orçamento do Estado. Mas se o PSD aprovar o orçamento com o PS, em que o PS diz vocês não aprovam o IRS jovem, as medidas de descidas de imposto e redução fiscal não vão acontecer, então basicamente este é um orçamento à medida mais do PS do que propriamente do PSD, em que o PSD preferiu governar à esquerda do que propriamente à sua direita. E aí dá razão à narrativa política do Chega, que o Bloco Central é todo igual, estando um bocadinho mais ao centro-esquerda, estando um bocadinho mais ao centro com o PSD. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Eu não sei o que é que o Luís Montenegro vai fazer, mas que tenha muita atenção porque isto pode virar muito facilmente o barco. Finalmente, quando o PSD recusou
Desculpem só interromper, uma nota muito rápida. Um grande abraço para São João da Talha. Não sei se estão a ver, assim, eu sou filho da terra. Portanto, um grande abraço e beijinhos para o pessoal de São João da Talha. Um grande abraço. Saudades. Saudades. Todas as negociações em matéria de combate à corrupção, de imigração, etc., nós percebemos que, na verdade, o que estava a acontecer era uma partilha permanente e incessante de dados entre o Partido Socialista e o Governo. Negociação essa que nos tinha sido garantido não estar em curso e não estar a existir. E, portanto, eu não gosto de fazer grandes dramas à volta disto. Eu acho que o que era preciso dizer, eu digo hoje, com todas as palavras, o Sr. Primeiro-Ministro poderá desmentir se assim o entender, é que o Governo mentiu-nos, o Sr. Primeiro-Ministro mentiu, o Governo traiu-nos. É assim que nos sentimos. Isso não vai alterar a nossa forma de fazer política, continuaremos a ser construtivos, levaremos ao Orçamento de Estado as propostas que temos que levar para mudar o Orçamento de Estado. Agora, eu acho que o Governo já deu provas de que não é confiável e, portanto, espero que o Partido Socialista tenha essa capacidade de se entender. Em qualquer caso, noto que o Partido Socialista, precisamente depois das minhas declarações da semana passada, teve imediatamente a preocupação de sair todos os dias a terreno a dizer que não é ele que vai aprovar o Orçamento de Estado, que com o IRS e com o IRC não pode aprovar o Orçamento de Estado. Quer dizer, o Dr. Pedro Nuno Santos teve 2 meses em que já se sabia do programa do Governo para o IRS e para o IRC para dizer o seguinte: olhem, podemos falar do que quiserem, mas se houver este IRS e este IRC, eu não vou aprovar o Orçamento de Estado. Podia tê-lo dito, nunca o fez. Porquê? Porque é que só o fez agora que o Chega está fora das negociações? Por uma razão, porque foram apanhados a negociar, porque o país sabe que estão a negociar e Pedro Nuno Santos está na dúvida entre ser a oposição ou ser muleta do Governo. Isto o Ventura... Sim, eu aqui concordo com ele, mas também vou dizer aqui uma coisa. Eu honestamente discordo do Ventura na parte em que ele diz o Governo traiu-nos. Eu não acho, porque eu acho que isso é ser anjinho, não é? É ser um pouco ingênuo. Porque um partido antissistema a sério, não pode estar à espera da colaboração dos partidos do Bloco Central. Ou seja, dos partidos do sistema. Vamos perceber aqui as coisas. O Chega assume-se como um partido antissistema, creio eu. Mas ao mesmo tempo está à espera que haja colaboração cordial por parte do sistema em si. E atenção, se há coisa que me dá azia, é o Bloco Central em si, particularmente. Mais do que todos os outros partidos, embora talvez tenha mais discordância ideológica com quem está mais à esquerda do que o Bloco Central, mas quem governou o país nos últimos 50 anos foi o Bloco Central, portanto a minha azia para com eles é particularmente superior. Ou seja, estar à espera de alguma coisa genericamente boa por parte do Bloco Central, que supostamente deveria ser o maior foco de combate, demonstra alguma ingenuidade. Eu percebo o Ventura no sentido em que ele quer demonstrar alguma responsabilidade e apelar a um eleitorado talvez não tão... vamos dizer, não é radical a palavra, mas não tão entusiasta mediaticamente. Eu compreendo isso do ponto de vista da narrativa política e não está errado de toda a parte dele. Mas ao mesmo tempo, transparecer que está à espera de um voto de confiança do PSD. Quer dizer, o PSD, apesar de tudo, também é responsável pelo estado em que o país está, não é? Portanto, estar à espera disso, corte completo, não é? Portanto, ser efetivamente antissistema para ser efetivamente antissistema. E portanto é basicamente isto. Outra coisa, se me perguntarem a mim o que é que eu acho que vai acontecer, eu acho que o Pedro Nuno Santos vai permitir a aprovação do Orçamento de Estado por uma simples razão: é que se não tivermos Orçamento de Estado, não temos fundos europeus, porque o prazo para os aplicar, os da bazuca europeia, vai passar e portanto não temos dinheiro para os aplicar. Não há prazo, não há dinheiro. E vocês sabem que este país é uma espécie de subsídio dependente europeu. Andamos sempre a pedir, olha, por acaso, estão a ver aqueles chungas que às vezes a malta encontra, primo, tens 20 cêntimos. Portugal na União Europeia é um bocado assim, é o primo da estação do metro, que anda sempre a pedinchar, é um bocado assim do género. E portanto não vamos ter os 20 cêntimos da União Europeia, até porque esses 20 cêntimos, que não são 20 cêntimos, como devem imaginar, estão programados para nós construirmos obras públicas, nomeadamente o novo aeroporto, o TGV, a nova ponte sobre o Tejo, que são infraestruturas obrigatórias para nós organizarmos o Mundial 2030, que ninguém está a falar disso, mas temos cá alguns jogos. Agora, imaginem o descalabro que não era neste país, que nada importa, menos a bola, se não organizássemos o Mundial, porque não se construiu o aeroporto a tempo, porque o bom do Pedro Nuno Santos mandou o Orçamento de Estado abaixo. Imaginem o que seria, não é? Vamos continuar e vamos ver agora o que é que Luís Montenegro tem a dizer. O Primeiro-Ministro reitera a disponibilidade para negociar um orçamento do Estado com o Partido Socialista. Luís Montenegro traça, no entanto, algumas linhas vermelhas e defende que a aprovação da proposta não é nenhum favor que a oposição faz ao Governo. Depois das trocas de críticas em público nas rentrées partidárias, Luís Montenegro quer afirmar um empenho na discussão orçamental. Eu estou empenhado em dialogar com todos os partidos políticos para podermos ter
condições de ter um orçamento aprovado. Porquê? Porque um orçamento aprovado não é um favor que se faz ao Governo. O tratamento de favor dispensa o Primeiro-Ministro nestas afirmações, em que inclui todos os partidos, ignorando o facto do Chega até já ter vindo dizer que não está mais disponível para negociar. Diretamente ao Partido Socialista, Montenegro não responde se está disponível para aceitar as exigências, sem nunca ir às questões do IRC e do IRS, que dividem o maior partido da oposição do governo. Eu queria só deixar a nota, imaginem o que será chumbar um orçamento por redução de algumas percentagens ou de pontos percentuais do IRC. Imaginem isso, porque o Governo quer reduzir para um mínimo de 15% de forma gradual, creio que é essa a proposta, e isso é o que está a ser implementado por a maior parte dos países da OCDE, ou seja, as economias mais desenvolvidas do mundo. E na redução do IRS a mesma coisa. Portanto, imaginem o orçamento chumbar por causa disso, não é? Mas não, continuem a votar nesta... Continuem que estamos muito bem. Eu não sei se o objetivo das pessoas é mesmo continuar a cair para baixo ou ver se o país consegue dar uma reviravolta e subir um bocado do ponto de vista de desenvolvimento civilizacional. Mas se é o oposto, que é destruir isto por completo, estão muito bem. Continuem que estão muito bem. Temos abertura para trabalhar respeitando aquilo que são as regras do jogo e que o secretário-geral do Partido Socialista enunciou com muita clareza. O Partido Socialista tem com certeza as suas opiniões, enfim, que entende não querer ferir, mas respeita que a linha governativa é a linha do Governo. E repete que se fosse para trabalhar num programa alternativo, o PS teria de ter feito como em 2015. Estando o PSD a governar, a linha que garante que vai seguir é a dos sociais-democratas. Sabe o que é que mais me chateia? Porque do ponto de vista económico e fiscal, a política pública do Montenegro não é má de todo o que ele apresenta. Depois do ponto de vista da imigração e segurança interna, isso já é outra conversa. Mas puramente do ponto de vista fiscal e orçamental, embora não seja perfeita, a abordagem do Montenegro é significativamente melhor do que a do PS. Isso é inegável. Agora, sabe o que é que me deixa mesmo chateado? Até me dá aquela... Epá, não é raiva, mas apetece mesmo dizer um palavrão que não posso dizer aqui em vídeo. É o facto das melhores propostas do Montenegro são exatamente aquelas que o PS quer cortar, que é a redução do IRC e a redução do IRS. Geral, não sei se eles estão a particularizar no IRS jovem, presumo também que sim, boa medida também, se bem que para mim era alargada a toda a gente, mas não, são exatamente nas melhores propostas, nas que vão dinamizar mais a economia portuguesa, que eles vão embirrar do ponto de vista da aprovação do Orçamento de Estado. Parece que é de propósito, pá. Parece que é de propósito. Desculpem exaltar-me desta forma. Eu, se calhar, também não devia ficar tão abesbílico ou tão impetuoso do ponto de vista emocional. Epá, mas desculpem lá. Isto chateia-me. Sem plano B. Qual é o seu plano B? E no caso do PSD, aquilo que podem contar, e do Governo, é de disponibilidade para aproximar posições a bem de Portugal. A aproximação concretiza-se numa nova ronda de reuniões nas próximas semanas. Se até lá o PS vai ter os dados da evolução orçamental dos anos de 24 e para 25, como exige, Luís Montenegro concretiza em abstrato. Entregaremos todas as informações que forem necessárias e que estiverem disponíveis para que os partidos políticos possam, também eles, formar a sua posição e as suas propostas para o Orçamento do Estado. As portas estão abertas para a negociação e foram abertas pelo Governo. À porta fechada foi a intervenção para os militantes do PSD de Lisboa, onde Montenegro foi falar na preparação das eleições internas, em que se recandidata a mais 2 anos como líder do partido. E termina aqui. O que me parece é que o André Ventura tenta responder a Montenegro, ou responde a Montenegro, picá-lo mediaticamente, faz parte do jogo político, e o Montenegro utiliza a estratégia de ignorar o André Ventura, que eu acho que ele acha que lhe deu benefícios até agora. Em alguns momentos, efetivamente deu, não sei se agora, tendo em conta que há uma grande dependência de um partido como o Chega, não por ser o Chega, mas pela dimensão que tem a nível do número de deputados para aprovar o orçamento, ele vai conseguir tirar os mesmos frutos. Posso estar equivocado, acho que aqui a circunstância é um bocado diferente, mas reparem como ele se esquiva à partidarização do discurso relativamente ao Chega e puxa sempre a partidarização do discurso
para com o Partido Socialista, para a aprovação do orçamento e as negociações do mesmo. Repararam na peça, não é? Portanto, parece-me ser a estratégia dele negociar apenas com o PS. E é isto que me chateia, não é? Portanto, os portugueses gostavam de ter uma alternativa um bocado diferente, não é? Do que tivemos. E agora temos um orçamento de Estado que, embora não seja elaborado pelo PS, está extremamente condicionado pelo PS, porque o PS tem que o aprovar, senão o orçamento cai. Ou então, por outro lado, o Montenegro quer ir a eleições e está a fazer de propósito para que o orçamento chumbe e que o PS e o Chega sejam prejudicados nas próximas eleições, porque historicamente quem chumba orçamentos, quem manda os governos abaixo, é prejudicado nas eleições a seguir. E se for o Chega e o PS a fazê-lo, poderão ser prejudicados. Isto é a ótica de Montenegro, não estou a dizer que concordo com ela, estou a dizer que é uma análise possível, que eu acho que lhe passa pela cabeça. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil. Relembro que podem usar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e ao usarem o código no mês de setembro, habilitam-se a ganhar 200 euros na Prozis. Eu irei sortear o vencedor no meu Instagram, conta nova, sigam-me lá, muito importante. E pronto, é isso. Ficamos por aqui, meus amigos, muito obrigado a todos e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.